Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos e do mas do mal. Amém. Professora, eu dei um bocejo E todos vencem porque fazemos mais importante primeiro. Temos os nossos objetivos, mantemos o foco e somos proativos. Com isso, compreendemos e somos compreendidos. Geramos sinergia e conquistamos o equilíbrio. Pronto. Então, nossa aula de hoje, de Dona História, será a respeito da construção das pirâmides e dos templos, certo? Pirâmides no Egito e os templos na Grécia Antiga. Então, as pirâmides no Egito Antigo, elas foram construídas para abrigar os corpos dos faraós e dos sacerdotes, que nós vimos em aula passada, que acontecia através do processo de mumificação. Já os templos na Grécia, eles eram construídos porque eram considerados como moradia terrena dos deuses. Então, nós vamos ver em particular como ocorreu, como se deu, o porquê, quais as características, quais os pontos mais importantes da construção das pirâmides do Egito. Compartilhar aqui a tela com vocês. Cadê? Aqui. Só abrir. Pessoal, olha, aquele velho joinha para quem está vendo o slide, quem está me ouvindo. Vamos lá, joinha na tela, para que eu possa dar continuidade à aula. Certo. Então, aqui, ó, essas são as pirâmides do Egito, certo? Era uma das antigas maravilhas, das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje em dia, das pirâmides, de 80 mil pirâmides construídas, existe, por favor, não risque a tela, porque eu vou parar a aula. Quem colocou faz a gentileza de tirar. Então, essas pirâmides aqui, ó, são as conhecidas, obrigada, são as conhecidas pirâmides de Gizé, uma região do Egito. Então, elas levam os nomes de Quéopes, Quéfren e Miquerinos. Então, vamos saber como ocorreu a construção das pirâmides, o porquê, quem trabalhava, qual era o sistema, já que na época não existia a tecnologia que existe hoje das construções civis. Opa, adiantou demais. Então, antes das pirâmides serem construídas, os faraós, eles eram enterrados, depois de mortos, certo? Em estruturas escavadas na rocha como essas. Então, não era de início... Eita, adiantou demais aqui. Peraí, viu, gente? Vou voltar. Deixa eu voltar aqui que adiantou muito. Opa. Pronto. Então, vejam bem. Antes de serem construídas, as pirâmides onde as múmias eram enterradas, ou seja, nós vimos que as múmias eram os faraós e os sacerdotes que passavam pelo aquele processo de mumificação, que nós já vimos em nossas aulas também, que passavam pelo processo de mumificação para serem enterrados. Só que no início, eles não eram enterrados nas pirâmides. Eles eram enterrados, ó, em estruturas como essa. Estão vendo? Escavados nas rochas, que eles chamavam de mastabas, onde eles eram colocados. Depois
Depois é que passaram a ser enterrados em pirâmides. Então, aqui, ó, vem a pergunta: o que são as pirâmides? Elas são grandes edificações, grandiosas, olha, pode-se perceber, arquitetadas em pedras com a finalidade de enterrar os faraós. Então, podemos dizer que eram grandes túmulos feitos de pedra. Aí ele coloca aqui, ó, para que serviam? Então, nós vimos que as pirâmides, elas tinham a função de abrigar e proteger o corpo do faraó mumificado. É sempre importante lembrar isso, que as pirâmides, elas protegiam e abrigavam os corpos do faraó, só que eles passavam por um processo de mumificação. Então, não era assim, o faraó morreu, pronto, vai lá na tumba, lá dentro da pirâmide, joga ele lá dentro e pronto. Não, tinha todo um processo de mumificação, a retirada dos órgãos, o processo de colocar as ervas aromáticas, de dar o banho aromático, o cuidado em guardar os órgãos, principalmente o coração, que era o ponto principal desse processo de mumificação. Depois se colocava numa espécie de bicarbonato de sódio para poder retirar toda a água do corpo. Só então ele era enfaixado, colocava-se os adornos, joias, colares, brincos, pulseiras, o cajado do faraó, as coisas, a alimentação que ele gostava, para só então ele ir para o túmulo. Então, logo essas construções, deixa eu adicionar um colega aqui, tinham de ser bem resistentes e protegidas e de difícil acesso. Por quê? Bem protegidas, resistentes e de difícil acesso. Porque apesar de sempre ficar um guarda na pirâmide, eles tinham medo de saque, já que lá ia muito objetos preciosos, muito objetos valiosos. Então, os engenheiros, ó, eles planejavam armadilhas e acesso falso das construções. Não sei aqui se vocês já assistiram aquele filme Indiana Jones. Ele é bem antigo mesmo, mas é uma lenda ao se referir nesse processo de armadilhas das pirâmides, mostrando como era feito. Então, você chegava numa sala, que eles chegavam na sala, se pisasse numa pedra em falsa, quem não conhecia, abria as compotas de água, lançava-se lanças. Então, as pirâmides, elas eram bem protegidas para que não houvesse saques, ou seja, para que não fosse retirado o que havia de mais valioso dentro das pirâmides. Então, as pirâmides, elas foram construídas com gesso, tijolo, calcário, granito. Então, era um material bem resistente para que ela durasse com a ação do tempo. As ferramentas de ferro não estavam disponíveis, então não tinha nada de ferro na construção das pirâmides. Então, o que eles utilizavam? De ferramentas de cobre e de pedra cortada para poder recortar os blocos que eram necessários. Então, aí, ó, eu coloquei essa imagem para que vocês entendessem como eram os transportes das pedras, porque nós vimos que não eram esses tijolinhos que nós conhecemos para as construções de casa, ou tijolo de 8 furos, ou tijolo de 6 furos, mas realmente eram blocos muito densos, muito grandes de tijolos para a construção da pirâmide. Então, aí está um exemplo, eles criavam toda uma estrutura, na época era o top da construção, para poder edificar as pirâmides do Egito. Então, vocês percebem aqui, ó, que esses homens, eles estão fazendo o quê? Eles vão colocar essa pedra aqui em cima dessas madeiras. Então, aqui eles faziam um sistema de rolamento, ou seja, aqui, ó, eles faziam um sistema de trenó
para poder transportar as pedras até o destino das pirâmides. Ah, e quem puxava, professora? Tinha um carro, que puxava? Era um trator que puxava? Não. Percebe-se que esses trenó, eles eram puxados pelos escravos. Lembra como quando nós vimos nas nossas aulas de história a pirâmide social, como ela era composta? Então, na base, os trabalhadores e os escravos, os camponeses, os escribas, e assim até chegar na imagem, na pessoa do faraó. Então, esses escravos que vocês estão vendo aí, ó, eram eles os responsáveis pela construção da pirâmide do Egito. Então, eles transportavam essas pedras, esses blocos na época não são nem pedras, são blocos, é o nome correto a falar. Então, eles transportavam esses blocos por esses trenós aqui, ó. Tá dando para ver, pessoal, aí o trenó? Tranquilo? Certo? Então, eles transportavam por esses trenós. Então, a construção das pirâmides sempre é um assunto que causa debate, porque não existem muitos registros que comprovem as discussões de como elas eram construídas. Então, o que se encontra de documentário na construção das pirâmides, geralmente era isso daqui, ó. Certo? Os trabalhadores eram os trabalhadores braçais. O que são trabalhadores braçais? Então, todo o processo, desde fazer os blocos, de carregar os blocos, de colocar nas pirâmides, ele era feito por meio da força dos braços. E interessante que eles trabalhavam não por dinheiro, eles só trabalhavam por comida e cerveja. Então, esses escravos, por serem escravos, então eles não recebiam dinheiro. O que eles recebiam era a comida e era a cerveja para poder fazer essas construções das pirâmides do Egito. Então, aqui, ó, principais pirâmides do Egito. Além das pirâmides que foram enterradas pela areia, porque lá tem muita tempestade de areia, e também pela ação do tempo, ainda existem centenas desses monumentos por todo o território egípcio. Mas existe como? Um pedacinho aqui, um bloquinho ali, certo? As únicas que ainda existem, que fazem parte como é que eu posso dizer, da imagem do Egito atual, são as pirâmides que ficam na cidade de Gizé. Cadê Gisele? Está por aí, ó. Gisele é dona de uma cidade no Egito e também dona de 3 pirâmides. Então, as pirâmides são de Quéopes, Quefre e Miquerinos. Então, se vocês depois forem procurar Egito atual, algum vídeo relacionado ao Egito atual, vocês vão perceber que essas pirâmides, o Egito antigo, faz um contraponto ao Egito com o Egito atual. Aqui eu trago para vocês como era a divisão da pirâmide por dentro, então como era o seu interno. Aqui era por fora e aqui era por dentro. Então aqui, ó, câmara subterrânea. Existia um poço de água, que provavelmente esse poço era utilizado nas armadilhas, 2 canais de ventilação, a Câmara Real era a do rei, a principal, depois vinha a grande galeria. Então, essa grande galeria era para quê? Ela tinha as imagens dos hieroglifos, aqueles desenhos que nós vimos nas paredes, das paredes dos palácios, contando a história do Egito. E, geralmente, essa grande galeria, ela tinha esses hieroglifos estampados, pintados na parede, para contar a história ou do faraó ou da sua rainha principal, porque o faraó ele era casado com várias esposas, mas ele tinha a rainha principal. Então aqui era enterrado ou a rainha principal ou aquela esposa a qual ele gostava mais, a qual ele tinha um bem-querer maior. Aqui vocês podem ver, ó, que também é uma pirâmide, certo? Só que essa é uma esfinge.
Então, essa é a maior estátua esculpida que se encontrava na região na época da construção das pirâmides. Então, ela tem o corpo de leão, como vocês podem perceber, ó, e possui o corpo humano. Então, a maioria das pirâmides, elas tinham na frente essa esfinge. Mas por que essa esfinge, professora? Para mostrar o poder de quem estava enterrado na pirâmide. Deixa eu ver. Voltar aqui. Então, pessoal, aí eu trouxe um pouco para vocês de como era a construção das pirâmides. E um detalhe, a primeira pirâmide, ela foi construída pelo arquiteto Imhotep. Então, em alguns documentários sobre o Egito Antigo, em alguns documentários a respeito das construções das pirâmides, vocês vão ouvir falar desse arquiteto Imhotep. E o primeiro faraó a usar as construções da pirâmide chamou Djoser. Então, não foi Tutancâmon, o mais conhecido. Então, o primeiro faraó foi o Djoser. Daí, a partir da construção da primeira pirâmide, foi que deu origem a outras pirâmides. Gatos, alguma observação a ser feita? Alguém quer fazer alguma contribuição? Alguma dúvida a ser tirada? Vamos lá, Renato, suas contribuições. Professora, eu acho que foi até um vídeo Você Sabia, que ele já falando opções de como as pirâmides foram criadas. Eu vi também um cara que ele também achava que foi, por exemplo, eles fizeram feito uns elevadores de água. Tipo, eles criaram... que não foi o que nós vimos aqui, ó. Deixa eu ver se dá para voltar, só um minuto. Deixa eu ver aqui. Espera que eu vou localizar aqui, certo? Aqui. Aqui, ó, essas câmeras subterrâneas, esses poços aqui. Então, justamente poço, armazenar água. Então, é justamente isso que você está falando. Eu tô dizendo na construção. Como é, Renato? Assim, eles criaram como se fosse um corredor, aí eles enchiam de água, aí o cara falou que era um jeito mais rápido e mais fácil. Porque todo o processo era braçal, Assim, não era tão comum, mais comum era esse sistema aqui, tá entendendo? De rolamento usando esses 3 nós. Mas é claro que lá, para poder subir as pedras, que ela começava da base até o topo, eles utilizavam aquilo que fosse ideal para essa construção, entendeu? Nesse caso, esses elevadores aquáticos que você está falando. Ô, professora, Oi. quando você disse, tipo, as câmeras que tinha lá nas pirâmides... Não são câmeras de tirar foto, não, viu? Câmeras Não, era um espaço, sei, como se fosse uma ver, sala. Né? Não era muito tecnológico, não era tipo... Não, na época a tecnologia é essa que nós estamos vendo, entendeu? Não existia assim tecnologia voltada como acender uma luz, apertou no interruptor, começa a funcionar, as câmeras se abrem, as câmeras fecham. Eram tudo feito, serviço braçal, uma tecnologia humana, não a tecnologia que nós conhecemos agora. Por exemplo, quando nós vamos entrar no shopping, um exemplo, as portas elas abrem e fecham automaticamente, não é assim? Naquela época as portas abriam e fechavam, mas por um sistema que não era automático. Não existia a tecnologia que existe hoje, até porque nem eletricidade na época existia. Ah, entendi, obrigada. Entendeu? Por nada. Quem mais? Ô, professor, outra dúvida que eu tive. Antigamente, a senhora falou aquela sobre a pirâmide social, da hierarquia que existia no Egito, de classe social. As classes. Dava para a pessoa, como se fosse assim, subir ou descer de classe?
Só dava para você transmitir se você fosse de escribas para faraó ou de escribas para sacerdote, certo? O escravo e o trabalhador, eles não transmitavam de classe, ou seja, um escravo não chegava a ser um escriba, um escravo não chegava a ser um camponês. Então, todo mundo nascia naquela classe e morria naquela classe. Porque existia o quê? Existia a discriminação e existia o preconceito. Então, jamais um escravo ia chegar a ser um sacerdote, a não ser se fosse por assim, como é que eu posso dizer, por uma ordem divina. Mas isso a gente já sabe que era 1 para 1 milhão, né? Mas É alguém... estilo na Mesopotâmia, né? Que nasceu assim, morre assim, né? Essas civilizações que nós estamos falando na Mesopotâmia antiga. Síria não, desculpa. Os Sumérios, Egito Antigo. Então, tudo que nós estamos falando em história, nós estamos nos remetendo ao antigo. Agora não, agora como no Egito atual, então existe ainda esse preconceito, como existe em qualquer classe social, em qualquer continente, em qualquer América, mas não é tão improvável como na época da Mesopotâmia antiga. Mais alguém? Amores? Olha, no segundo momento da aula, eu pedi o caderno de arte, porque no segundo momento da aula, vocês vão ser uns arquitetos e arquitetas. Então, depois eu vou colocar a orientação no grupo, e vocês vão desenvolver o projeto de uma pirâmide. Então, vocês vão desenvolver o projeto da pirâmide por fora e o projeto da pirâmide por dentro. Estou explicando para que na hora que eu passe as orientações, vocês já estejam assim por dentro daquilo que vocês irão desempenhar, daquilo que vocês irão confeccionar. Mas isso só no segundo momento da aula. Pessoas, alguma dúvida relacionada ao que foi explicado? Não. Ao slide, ficou claro? Ficou muito claro, eu acho. Pronto, a informação chegou bem clara para vocês, não foi? Então, estamos encerrando o nosso momento pelo Zoom. Partiremos para o WhatsApp até 9h30 e eu vou passando as orientações por lá e vocês também podem tirar as suas dúvidas em relação ao que vai acontecer com a aula, fazendo a análise da bússola, certo? Lembrando que hoje, a partir de 1h da tarde, tem a entrega do certificado, certo? Então, dá uma passadinha lá na escola para que vocês recebam os certificados de vocês pelo desempenho de estar participando da aula, de estar realizando as atividades. Então, acontece hoje, a partir das 13h na escola. Beijos! Partiu o WhatsApp. Professora,